Graça e paz, igreja. Quem sabe o tema da igreja missionária desse ano? Até os confins da terra. Mesa de casa até os confins da terra. A missão que nos move. Começa com a missão que nos move. E a missão que nos move precisa do quê? Que nós assumamos o nosso papel missionário. Bem? E quando a gente fala de missões, de missionário, eu, lendo o texto, que inclusive é tema da igreja desse ano, me veio na mente a vida de Pedro. Pedro, apóstolo, que antes de ser Pedro era Simão. E quando a gente pensa que a gente tem que assumir o nosso papel missionário, vem algumas perguntas. O quanto de Simão a gente tem sido, ou a gente tem lidado, e o quanto de Pedro realmente a gente tem sido. Explico-me. E explico também, para entenderem o que eu quero dizer com isso. Simão era um pescador, tido como um pescador chucro, ele era um cara arrogante, caloroso, impulsivo na vida dele, ele era um pescador totalmente chucro, que as pessoas tinham como o grosso. É uma pessoa difícil. Tem gente assim que a gente conhece ou não tem? Um monte. Tá cheio, né? Tem gente assim dentro de casa, a gente conhece no nosso trabalho. Tem muitas pessoas que são assim. Tem dias que a gente acorda meio Simão, mesmo quem às vezes é calminho. Quem já me falaram, a Laine, que a Laine tem dia de Simão, não sei, eu nunca vi, graças a Deus. Querendo arrancar as orelhas de uns aí. Mas Simão, que é Pedro, foi escolhido por Jesus. Entre milhares de pessoas que poderiam ter sido escolhidas, Jesus escolheu Simão. E foi escolhido por Jesus não foi à toa. Jesus, ele já conhecia o que precisava ser mudado em Pedro. O que precisava ser transformado na vida de Pedro. Até então, Simão. E isso que eu comentei que a gente tem, que a gente às vezes acorda como Simão, precisa ser mudado em nós também. Nós precisamos refletir para ter essa mudança de vida. Jesus tinha certeza do que ele estava fazendo desde o início. Olha o chamado de Jesus para Pedro. Está em Marcos, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Diz assim. É Marcos 1, do 16 ao 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, Jesus já conhecia, Jesus já sabia como que era o temperamento de Simão. Mas ele foi escolhido a dedo. Por quê? Porque ele era um pescador e Jesus falou o quê? Vou lhes transformar em pescadores de homens. E a gente nunca pode duvidar, porque se Jesus foi lá e escolheu, a gente sabe que ele tinha plena capacidade para essa mudança acontecer. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus tinha a certeza que podia e iria transformar aquele simples homem pescador, simples homem pecador, como ele mesmo fala para Jesus, né, em uma das passagens, que ele pede perdão, que ele era um pecador. Mas Jesus tinha plena certeza que poderia transformar Pedro em um verdadeiro missionário, um pregador autêntico, de verdade, um grande fundador das igrejas primitivas. E se Jesus fez com Simão, gente, creiam, Jesus pode fazer com a gente, pode fazer comigo, pode fazer com você. A gente basta crer. Ele pode fazer. Pedro caminhou com Jesus, aprendeu de Jesus, confiou em Jesus, ele andou sobre as águas.
Pedro, o único homem que andou sobre as águas, quando ele viu Jesus vem, ele fraquejou, mas ele teve a coragem de sair e andar confiando que Cristo podia fazer com que ele andasse sobre aquelas águas. Pedro recebeu Jesus na casa dele, onde Jesus curou a sogra dele. Jesus cura a sogra de Pedro. Quer dizer, Pedro conhecia Jesus, seus milagres, teve o nome mudado, porque até então era Simão, e teve o nome dele mudado para Pedro, quando ele reconheceu que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Eu vou ler até essa passagem para vocês entenderem quando que aconteceu dele era Simão e virou Pedro. Está em Mateus 16, do 15 ao 19. E vocês? Perguntou Jesus. Esse é Jesus perguntando para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então respondeu-lhe Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que palavra forte você poder ouvir isso de Cristo. Você é Pedro, e sobre essa pedra, rocha firme, eu edificarei a minha igreja. E mesmo com tudo isso, mesmo depois de tudo isso, Pedro era um homem pacífico? Pedro era um homem missionário? Ainda não. Ainda não. Por quê? Pedro continuava impulsivo. Quando os soldados chegaram para prender Jesus na crucificação, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado que foi para prender Jesus. E ainda era o Simão. Era o Simão que ainda habitava nele. E quando Jesus foi crucificado, na ceia, né, Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Imagina, Senhor, vou contigo até o fim. Mas negou. A gente sabe da história. Pedro nega Jesus antes que o galo cante, ele nega Jesus 3 vezes. Mas quando Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, escuta o galo cantar, nessa hora ele tem um despertamento. Porque nessa hora ele tem um arrependimento real. De se lembrar de tudo que ele passou com Cristo, de tudo que ele aprendeu de Cristo. E de mesmo assim ter... Eu acho que ele sentiu que traiu Jesus naquele momento. Ele pensava que ele não poderia mais ser nem chamado de discípulo nessa hora do arrependimento. Ele chora abundantemente, arrependido daquilo que ele fez. E ali Pedro teve esse despertamento. Mas o perdão do Senhor apaga multidões de pecados. E é aqui, né, que Pedro começa a se converter. Começa a se converter porque até Jesus mesmo já tinha dito. Na noite da ceia, Jesus adverte Pedro e fala que Pedro ainda não era convertido. Tá? O Lucas 22, no capítulo 31. Jesus fala assim para Pedro na noite da ceia. Lucas 22, capítulo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Gente, que coisa maravilhosa. Olha, Jesus falando para Pedro. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
E quando você se converter, quer dizer, já estava lá na última noite, né? Já estava ansiando. Olha quanto tempo ele já tinha passado com Jesus, aprendido de Jesus, e não era ainda convertido. Jesus fala para ele, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Fortaleça seus irmãos. Foi um pedido, né, de Jesus. E é aqui, gente, que eu quero chegar. Contei tudo isso, a história de Pedro e tudo para chegar até aqui. Um Pedro verdadeiramente convertido. Na terceira vez que quando Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos. Alguns não acreditavam, né, como aconteceu com Tomé, mas Jesus apareceu e ele ainda continuou ensinando, mesmo já ressuscitado. Na terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos, Jesus tem um encontro com Simão Pedro. E aí é onde ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Você me ama mais do que a estes? E ele responde, sim, Senhor, eu o amo. Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, eu o amo. Jesus ainda, queria... Foi por 3 vezes que ele negou Jesus. Jesus pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? E aí foi que, como a gente fala no popular hoje, foi aí que caiu a ficha do João. Caiu a ficha do João. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, nessa hora, ele sentiu, né, todo o peso daquilo que ele tinha negado, que ele tinha, de como ele vivia, de como ele estava vindo. E aí ele fala, tu sabes que me ama. Aí o que Jesus responde para ele? Então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, responde Jesus. Nas 3 vezes Jesus responde isso para ele. Quando ele fala, sim, Senhor, eu amo, Jesus fala, então, apacenta as minhas ovelhas. É um pedido assim, é um clamor, eu acho que de Jesus para João. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, gente, apacentar é nutrir, ensinar, dar pasto, pastorear. Pedro realmente entendeu o sentido da pergunta na terceira vez. Nessa hora, Pedro aceita a ordenança de Cristo. Jesus pede para que eles... Jesus depois vai ter a ascensão, vai subir aos céus, e só pede para eles ficarem até que o Espírito Santo viesse ao encontro deles. Eu vou ler essa passagem, que essa passagem é o tema do ano da missionária. É Atos 1. O tema é o 8, mas eu vou ler do 3 ao 8, tá bom? Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Então, o que Jesus coloca aqui? Vocês fiquem aqui porque vocês vão receber, eu vou, mas o Espírito Santo será derramado, vai descer sobre vocês, vocês receberão o poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus deu essa ordenança.
E logo depois disso, Jesus foi, aí teve o dia de Pentecostes. Pentecostes está em Atos 2. Foi o dia em que eles estavam reunidos no templo, como Jesus havia pedido, orando ali. E foi nesse dia que desceu o Espírito Santo. Então, depois, se tiver interesse, leia. É bastante interessante, tem que ler. Conhecer bem as Escrituras. Nesse dia, as pessoas começaram a falar línguas estranhas, teve um mover muito grande do Espírito. E quem não era convertido que via aquilo se assustava. E perguntaram se eles não estavam bêbados. Foi aí que se levantou o Pedro missionário. Glória a Deus por isso. Pedro assume o papel. Pedro, convertido, cheio do Espírito Santo, acabaram de receber, o Espírito Santo toma a frente, prega para o povo. Fala, não, que não tem ninguém bêbado, não. O que está acontecendo aqui foi o que Jesus deixou. O Jesus que vocês não creram e mataram. O Jesus da profecia de Joel. Porque no Antigo Testamento já teve já tinha acontecido a profecia de Joel de que viria o Espírito Santo. Pedro prega nessa hora. Pedro toma a frente. Pedro vira o preleitor da noite. Do dia, porque era de manhã. Convertido, cheio do Espírito Santo, fala da profecia, fala de Davi e anuncia Jesus. Vou ler para vocês Atos 2, 32 e 33. Quando Pedro está lá explicando que era Jesus e que era o Espírito Santo que foi derramado naquele dia. Atos 2, 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. E ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Mesmo Simão, Pedro, que agora é Pedro, aquele que era rude, que havia negado Jesus, agora é o que prega Jesus. Agora é o que resolve seguir o que Jesus ordenou. É o que entendeu o real significado de apóstolo, de testemunha de tudo o que aprendeu de Cristo. Despiu-se do velho Simão, revestiu-se de Pedro, Pedro firmado na rocha. Recebeu o Espírito Santo e passou a verdadeiramente ser testemunha de Cristo. Pedro continua ainda em Atos 2, é a continuação, 38 ao 41. Pedro diz assim para o povo: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para que os que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Foi só para Pedro? Eu vou ler de novo. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Chamados pelo Senhor, igreja. Nós somos chamados pelo Senhor. O Espírito Santo já nos foi dado. Ele já
veio, Jesus já deu na noite de Pentecostes. Ele está aqui, Ele está conosco. Muitos de nós somos batizados em nome de Jesus, glória a Deus. Nada nos falta, nada. Precisamos nos despir do velho Simão e passarmos a ser Pedro, a não ser a nossa própria vontade de não fazer. O Espírito Santo já nos foi dado, toda a autoridade no nome de Jesus. A nossa missão, ou a missão que nos move, tem que ser a mesma de Pedro, que foi pecador, fez um monte de coisa errada, igual a gente né? Imperfeito, mas que se arrepende. Assim deve ser conosco. E passarmos a ter uma nova vida, uma vida de retidão, de compromisso, para que através de nossas vidas possamos testemunhar Cristo. A gente ouve muito isso aqui na igreja missionária, né? O melhor testemunho que podemos dar é através do quê? Da nossa própria vida. Sabe a pergunta que eu li que Jesus fez para Pedro, lá, quando ele mudou o nome? Ele perguntou o quê? O que vocês acham que eu sou? Simão respondeu e aí sim foi chamado Pedro. Essa pergunta serve para nós. Essa mesma pergunta. E ele espera a nossa resposta. Jesus espera a nossa resposta. Assim como Pedro respondeu, Jesus espera a nossa resposta. Mas não é só com palavras. É com os nossos gestos, nossa postura, nosso jeito de ser, nosso jeito de falar. Essa é a melhor maneira de mostrar quem é Jesus às pessoas. Porque Pedro, ele teve uma mudança de vida. E a gente precisa ter, porque a gente tem muito de Simão dentro de nós. E a gente precisa se despir. Né? Dentro de casa, somos Simãos ou não somos Simão? Rude. Que quer arrancar a orelha de meio mundo. Na rua, quem eu sou na rua? Ah, não, ninguém nem pode saber que eu sou crente. Eu só quero ser Pedro se for dentro da igreja. De domingo. Só no domingo. Ah, Senhor, contigo eu vou até a morte. Para onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Essa frase é de Pedro. E antes de negar Jesus. Então, é isso. Não pode ser assim. O Pedro tem que ser nosso exemplo em toda parte, até os confins da terra. O mesmo Espírito Santo dado a ele foi dado a nós, para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos, de geração em geração. Jesus disse que daria esse Espírito. Está lá em João 15, no versículo 26. Tem Jesus já profetizando que enviaria o Espírito. Diz assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então, o que Jesus coloca aqui? Quando vocês receberem o Espírito que será enviado, vocês também devem testemunhar a meu respeito. Disse mais em Marcos agora. Marcos 16 até o 18. Esse é o ID. Esse é o verdadeiro ID de Jesus. Ordenança de Jesus. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais o acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal.
e colocarem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Curados. Vão ao mundo inteiro e preguem. Todos esses sinais e maravilhas poderíamos fazer no nome de Cristo. É na autoridade de Cristo que devemos agir. O todos é para todos, para pregar o evangelho, para crer no que se é pregado, para ser batizado com água, com o Espírito Santo e com fogo. E ainda continuando, falando de Pedro, como teve a vida transformada, porque Jesus transforma, é Jesus quem pode fazer essa transformação em nós, como eu falei desde o começo. Jesus escolheu a Pedro, por quê? Porque era pecador, porque tinha problemas, porque era uma pessoa que precisava ser transformada, e Jesus transforma e transformou. E, para finalizar, eu separei um trechinho da primeira carta de Pedro, que me emociona. Porque quando a gente lê, a gente vê que verdadeiramente ele teve a vida transformada, ele teve a vida mudada. É 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha que interessante, gente. Quem escreve isso é o mesmo Pedro que era Simão, que era rude, que era grosseiro. Olha só o que ele escreve. Quem é que deseja fazer mal a vocês se se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus com medo. Olha o que ele escreve agora. Não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, olha o Pedro, façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. O Pedro, transformado, com a vida mudada por Jesus, glória a Deus. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Não é lindo? Eu acho lindo. Eu acho lindo ver a transformação de Cristo na vida de Pedro. O homem que tinha negado, agora fala com doçura, em ser amável, e em estar preparado para falar de Cristo de forma amável e respeitosa. Ele negou porque ele tinha medo, ele estava com medo de que também fosse preso, de que também fosse, ele negou. Agora ele fala, se tiver que sofrer por Jesus, sofram. Pois era alguém que tinha a experiência para dizer, não o neguem. Pedro é o que mais podia, não o neguem, porque eu o fiz e eu sei o que eu passei. E a Bíblia conta, e também tem muitos historiadores, que Pedro pregou por todo o confim da terra que lhe coube. Todo o confim da terra que lhe coube, por onde Pedro pôde ir pregar o evangelho, Pedro esteve. Pedro foi o fundador da igreja cristã em Roma. Foi da onde que surgiu a igreja apostólica romana. Foi fundada por Pedro em Roma. Mas assim como Jesus, Pedro também despertou a fúria do imperador de Roma, que mandou matá-lo. Nero, inclusive. Foi Nero, o imperador Nero. Mandou matar Pedro. Mas nem assim, quando foi condenado à morte, Pedro negou Jesus. Pedro nos negou Jesus nunca mais.
Nunca mais. Isso aqui não está na Bíblia, gente, mas tem muitos historiadores que estudam e conta a história que quando Pedro foi condenado à morte, queriam crucificá-lo. E aí Pedro falou, não, se tiverem que... Pode me crucificar, mas se tiver que me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Ele não negou. É o meu Senhor, e se eu tiver que morrer agora por ele, eu morro, e eu não sou nem digno de morrer como ele morreu. Se eu tiver que ser crucificado, que seja de cabeça para baixo. E assim o fez. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Monte Vaticano. Foi no Monte do Vaticano, inclusive, que ele foi. Morreu, mas não negou Jesus. Nunca mais. Nunca mais. E Pedro deixou um legado a ser seguido por mim e por vocês. E sejamos assim, mais Paulo do que Simão. É o meu desejo e a minha oração para todos nessa noite. Amém? Obrigada pela